Bem-vindo, pessoal, ao 9º episódio do Twin Legends. Comigo hoje tenho o nosso convidado, António Domingos. António, seja bem-vindo, prazer ter-te aqui. Gostaria que falasses um bocadinho sobre ti. Ok, pronto, como o André disse, o meu nome é António Domingos. Eu, na componente online, trabalho especialmente com o Breaking My Limits. A minha área de formação segue um bocadinho ciências do desporto e preparação física. Comecei um bocadinho por aí a área dos estudos derivados ao meu historial no judo. Infelizmente ou felizmente, como é tudo na vida, o desporto, especialmente cá em Portugal, é difícil viver disso e há uma grande falta ainda de conhecimento ou uma grande falta de informação ainda em Portugal. Tens que ser mesmo muito proativo ainda à procura disso. E foi daí que também se iniciou um bocadinho o projeto Breaking My Limits e que entramos aqui um bocadinho na componente também online, e é por aí um bocadinho o meu historial. Portanto, estudei na licenciatura, depois fiz o mestrado, sempre nesta área do desporto, preparação física, e tenho vindo a especializar um bocadinho mais na preparação física de atletas de luta fora da componente online, porque é a área que eu gosto, e na componente online, hipertrofia, recomposição corporal, mais especialmente e focado para mulheres. Eu gostaria de saber quais são os teus objetivos agora presentes, também dentro da academia do Breaking My Limits, como também um bocadinho fora, presentes e agora futuros para 2024, 2025. Ok. Olha, eu voltei há 2-3 semanas de uma viagem grande, tive 4 meses fora de Portugal só a viajar, portanto o objetivo atualmente é entrar um bocadinho na rotina de treino outra vez, mesmo a minha, e o grande objetivo este ano, especialmente o Breaking My Limits, que vai ser o que eu vou ficar mais focado este ano, é desenvolver a academia em termos de produzirmos mais conteúdo para atletas ou PTs, ou seja, nós tentamos abranger vários tipos de tópico, um bocadinho de nutrição, suplementação, metodologia de treino, tudo em vídeos curtos que sejam fáceis de as pessoas consumirem e perceberem quais são os pontos-chave da informação, e começámos a dar um crescimento ainda maior ao Breaking My Limits, tanto em número de atletas que estão connosco, como da informação que nós disponibilizamos, seja pago ou não. Portanto, o grande foco este ano é exatamente esse, é produzir mais conteúdo e conseguimos atrair mais pessoas, de forma a conseguirmos ajudar um maior número de pessoas que têm questões, querem aprender sobre o corpo e não só, ok, eu quero treinar, mas também quero perceber como é que isto funciona. Ótimo. Já agora, em questão da tua grande viagem, para onde é que foste? Olha, comecei em Singapura e na Malásia. Pronto, fui subindo quase até à Tailândia, daí voei para o Bornéu, que é uma ilha dividida entre a Malásia e a Indonésia. Daí estive perto do mês, Filipinas também perto do mês a seguir, e terminei na Tailândia também um mês mais ou menos lá. Parece ter sido uma pequena aventura, não é? Foi bom. Deu para sair um bocadinho deste âmbito sempre que trabalho já há muito tempo. E, inclusive, por exemplo, para a componente online foi bom ver, se eu quiser ir para outro país ou viajar, como é que eu me adapto, é fixe, o que é que eu preciso levar. Portanto, foi uma junção de várias coisas. Estou a pensar fazer isso, por isso no final da conversa nós falamos um bocadinho sobre isso. Força. António, o que é que te fez entrar mais pelo trabalho focado nas mulheres? O que me fez entrar aqui um bocadinho mais nesta área foi em conversa com o Francisco, tentámos procurar personalizar um bocadinho ainda mais os treinos, individualizar ao máximo os treinos, ou seja, nós já o fazíamos, mas queríamos ir um bocadinho ainda mais fundo. E na altura eu comentei com ele, olha, por estar a ver um artigo e por interesse só na altura, olha, por acaso a parte de estudarmos um bocadinho mais sobre as mulheres podia ser interessante, e ele desafiou um bocadinho de sentido, ok, olha, vê um bocadinho sobre isso, vê se há alguma coisa interessante e se quiseres pegas um pouco mais nesse tipo de informação e conteúdo. E foi mesmo por aí, fui começando a ler, fui-me interessando um pouco, vi que havia algumas coisas por desbravar, umas na altura super interessantes, que hoje em dia já afinal não é assim tão bom ou tão interessante, e foi um bocadinho por aí. E pronto, depois tu pegas um pouco o gosto, os algoritmos começam-te a ajudar, começas a ver mais informação nas redes sociais sobre aquele tema que tu também estás à procura, e foi um bocadinho bola de neve por aí. Inclusive comecei a trabalhar um bocadinho mais com mulheres também, na altura, por exemplo, que eu estive 1 ano e pouco em Inglaterra, na altura, por coincidência, que trabalhei só quase com mulheres, pronto, e foi juntando vários fatores, e eu disse, ok, olha, já que estou nesta situação, vou estudar mais sobre o tema. Ótimo, e ainda bem que a nível mesmo profissional aconteceu isso ao mesmo tempo, não é? Nossa, tenha ajudado. Agora, por exemplo, vamos falar sobre os planos de um treino para um homem e para uma mulher.
no que é que eles devem ser diferentes, por assim dizer, tendo o mesmo objetivo, tanto o homem como a mulher. Pronto. Uma das coisas já importante de dizer aqui é, quando estás num nível, vamos dizer, mais iniciado, intermédio, a grande diferença é praticamente inexistente. Não há assim grandes... Podes começar a fazer, mas não é isso que vai fazer a diferença naquele momento. À medida que começas a entrar naquele ponto que já são atletas avançados, que a evolução começa a ficar mais lenta, aí sim podes começar a mexer nestes pequenos fatores. As grandes diferenças que existem nas mulheres para os homens, no meu ponto de vista e pelo que eu tenho lido um pouco, e que noto que podes trabalhar um bocadinho mais nesse sentido, são duas coisas, que é o facto de elas terem um ciclo hormonal, que em algumas delas pode ter algum impacto, e o facto de, por experiência própria, e a evidência vem suportar um bocadinho isto, é que elas conseguem responder a um volume maior em termos, por exemplo, de repetições, frequência de treino para um dado grupo muscular, mas que algumas delas, e aqui a evidência não é um bocadinho cinzenta, atenção, talvez trabalhar com cargas tão elevadas poderá não ser tão interessante. Vão continuar a ter evolução, mas se calhar não é tão otimizada do que se tivessem cargas ligeiramente mais baixas e apostasse um bocadinho mais em repetições mais altas e em mais frequência de treino para aquele dado grupo muscular. É aí onde se prende a grande diferença delas para o treino dos homens. Ótimo. Então, vamos recapitular. Basicamente, se uma pessoa iniciada, sendo homem ou mulher, não vai ter muita diferença no plano inicial, basicamente, não é? Mesmo sim, tirando as preferências pessoais de fazer mais como ter o mesmo objetivo, quer trabalhar os mesmos grupos musculares, não vai haver muita diferença. Não vai. Porque em termos de acumulação de fadiga e recuperação, a diferença é muito pouca. E, na minha opinião, atenção, aqui já não estou a dizer, olha, ok, li sobre isto e é assim que se faz. Eu acho que acabas por ficar um bocadinho mais em criar a rotina, procurares um tipo de treino que a pessoa goste para se manter ligada a isso e focaste um bocadinho mais na componente técnica. Isso começa a dar muita informação e a fazer grandes variações. Para ela é mais um fator para se preocupar, é mais um fator de distração e o que te vai dar diferença nessa fase vai ser se calhar, em vez de andares a, vamos dizer, 100 a hora, estás a andar a 101. Não é por aí que vai fazer um grande impacto. Especialmente se pensares num quadro a longo prazo de 10, 15, 20 anos, não é aquele momento ali que se calhar são 1 ou 2 anos que vão ter esse impacto dela demorar um bocadinho mais a chegar onde quer. Claro. E em questão, por norma, os músculos que as mulheres dão prioridade é um bocadinho diferente dos homens. Isso é algo importante para o treino? Para o plano? É no sentido delas falarem desse objetivo. É assim, no meu conhecimento não há assim um grupo muscular que eu diga as mulheres vão ter melhor resposta que os homens. Ou seja, se eu lhe der mais volume, se focar mais naquilo, elas vão ter um aumento superior dos homens. O que acontece é um bocadinho em termos sociais, e aí sim, não só um bocadinho o que nós idealizamos como o corpo que preferimos, mas um bocadinho também alguns mitos que vão se criando à volta do treino de hipertrofia, depois as mulheres trazem para o ginásio. Portanto, elas acabam por focar especialmente mais membros inferiores e um bocadinho, em algumas situações, braços. Se tu começar a dar muito volume de costas ou peito, elas normalmente torcem um bocadinho o nariz. Estou a falar aqui de forma genérica, atenção. Tenho algumas atletas que chegam lá e que querem carga pesada para os grupos musculares todos. Eu gosto um bocadinho desses mitos conseguidos transmitir-nos, tu vês, das tuas atletas que iniciam contigo e dizem desmisticar, desculpa. Pronto, acaba por ser um bocadinho ao longo que tu avanças no treino, elas começam exatamente a ver isso, que é, provavelmente já aconteceu contigo, já falaste com outros profissionais na área ou com alunos e eles comentam a mesma coisa, que é, eu não quero começar a treinar, mas não quero ficar muito grande. Esse para mim é o maior mito que existe. E elas comparando-se a algumas pessoas que já treinam, se pegares nas redes sociais, normalmente as atletas mais conhecidas, o que têm de grande ou de maior volume muscular é pernas, glúteos, também vê um bocadinho da influência que temos trazido, por exemplo, do Brasil e outros países, e é aí que se focam bastante. O que acontece é, quando começam a treinar e começam a entrar num nível um bocadinho mais intermédio e para o avançado, começam a verificar que a evolução que tiveram
não ficaram, foi de, ok, olha, tive uma boa evolução, pude ir adaptando ao longo do tempo que fui fazendo o treino e não fiquei com uma perna de bodybuilder. Fiquei com uma perna como eu queria. E por aí tu começas a conseguir puxá-las um bocadinho mais, ok, então vamos dar um bocadinho mais volume também aqui ao trabalho de costas, porque é interessante neste ponto, as costas vão ficar desta forma. Muitas delas, num contexto especialmente português, a verdade é que elas querem ter um bom corpo, mas não querem ficar tipo hiper mega tonificadas, especialmente ali a partir dos 30, querem ter um corpo que sentem bem e começam-se a queixar, olha, tenho algumas dores de costas derivado ao trabalho ou outras coisas, e tu começas a puxar por aí um bocadinho de, ok, vamos treinar um bocadinho de costas para aumentar a musculatura de todo esse grupo muscular e para começar a ter aqui uma harmonização do corpo também melhor para o que tu queres. Depois elas começam a ir mais vezes ao ginásio contigo ou sozinhas e começam também a ver outras atletas que começam a fazer também esse tipo de exercícios. E, mais uma vez, é uma bola de neve. Elas começam a ver, ok, eu não vou ficar com as costas enormes. Pronto. E é um bocadinho por aí que consegues começar a puxar para as outras partes que também são importantes. Certo. Vamos agora falar um bocadinho sobre o período, o círculo hormonal das mulheres. Há algum método que tu utilizas neste período para as tuas atletas? Pronto. Ou acaba por ser um bocadinho individual? É um bocadinho individual. Houve uma altura, quando eu comecei a ver um bocadinho mais sobre isto, 2018, 2019, salvo erro, tinha sido assim um estudo que tinha combinado vários e tinha dito, olha, não, se utilizares na fase folicular mais volume, especialmente na segunda semana antes da ovulação, parece haver aqui uma resposta mais interessante da parte das mulheres e podemos aqui puxar um bocadinho mais por elas perto da ovulação. E eu comecei a usar em quase todas as mulheres isso. Ok, vou carregar aqui um bocadinho mais nesta semana. O que eu verifiquei, e depois a evidência mais uma vez veio trazer mais luz, foi ok, isto existe, mas não é assim tão grande. E vai depender muito mesmo das mulheres. E quando digo muito, eu digo-te que se aplicares esta ideia de volume maior perto da fase da ovulação, se calhar vais ver diferença a longo prazo para aí de 20% ou 30% das mulheres. As outras vai ser igual ao litro. Teres feito aquilo ou não, se respeitar os princípios de treino, se carga progressiva, não vai fazer uma grande diferença. E à medida que for lendo e que vou vendo aqui mais alguns treinadores também focados nisso ou que abordam mais o tema, o que tu vês é que pode ser interessante para atletas já mesmo muito avançados, que já é muito difícil teres ali uma evolução interessante deles, por exemplo, mensal, ou para pessoas que querem fazer competição. Aí pode fazer sentido. Público geral, e a verdade é esta, a maior parte do público português, é interessante se quiseres dar alguma variabilidade ao treino quando ela já treina contigo há 4, 5, 6 anos, mas a diferença não é assim tão interessante. Não vais ver, ok, olha, realmente este método foi espetacular, grande diferença de treino, sou o maior treinador do mundo e ela vai ser a maior atleta. Não vai. Pronto, isso é um dos pontos aí interessante, que é perceberes que posso dar um bocadinho mais de volume em algumas pessoas já muito avançadas nesta fase de ovulação e basicamente é isso. Depois tens a parte da menstruação em si e aí já é altamente individual, mas já aparecem muitas pessoas. Muitas mulheres têm altas dores, altas queixas e tu podes fazer duas coisas aí, que é, e pelo menos é o que eu faço, ou têm mesmo muitas dores, têm que tomar algum tipo de medicação para aliviar, o treino não vai correr tão bem e eu posso fazer uma espécie de mini deload ali, ou seja, reduz ali um bocadinho as cargas. Certo. É interessante, só que se eu fizer isso sempre, todos os meses ela está a ter um deload, e se já é uma pessoa muito treinada, estou ali a atrasar sempre uma semana todos os meses. Se for algo controlado, mesmo que ela tenha algumas dores, o que eu tento fazer é uma manutenção, ou seja, ok, esta semana não subimos nada, não subimos cargas, não subimos números de repetições, não subimos séries, vamos manter igual à semana passada, de modo, ok, não estás a evoluir, mas também não estás a ter aquela semana ligeira de deload já para descansares isso. Pronto. Aí, interessante ver pessoa para pessoa, porque pode acontecer. Mas é então algo que tu costumas programar disso de forma mais ou menos geral ou individual? Muito individual. Da menstruação? É mesmo muito individual. Okay. Uma das coisas que eu pergunto quando começo a treinar com muitas alunas é como é que é a fase menstrual, ok? Tens muitas dores, não tens, como é que te sentes? Se ela disser, olha, a mim é uma semana igual às outras, boa, não planeio, não ligo a isso,
Se for uma pessoa que me diz, olha, tenho muitas dores, aí sim. Aí Claro. eu programo um bocadinho nesse sentido de, ok, vamos fazer se calhar uma manutenção esta semana. Obviamente depois muitas delas quando começam a treinar contigo também começam a perceber o tipo de resposta que realmente elas têm, mas logo que elas te dizem isso, ok, tenho muitas dores, eu pelo menos nas primeiras 2-3 vezes que elas estão a treinar comigo e têm a fase da menstruação, eu mantenho a carga ou reduzo ligeiramente só para ver como é que ela responde. Depois a partir daí é adaptado de pessoa para pessoa. Certo, faz todo sentido. Vamos agora falar um bocadinho em questão de métodos contraceptivos. Faz alguma diferença uma mulher que toma em questão do treino, em questão dos resultados, em questão da alimentação também? Há aqui alguma evidência e também mais estudos de caso. Portanto, analisámos como é que era a resposta só de uma pessoa. E o que se verificou foi que algumas pessoas começaram a tomar métodos contraceptivos, especialmente, por exemplo, a pílula, que é um método contraceptivo oral, começaram a ter um ciclo mais regular. Isto pode ser interessante porque se for uma pessoa que tem algum tipo de competição ou uma pessoa, por exemplo, como eu dei o exemplo há bocado, que tem normalmente quem apresenta muitas dores na menstruação é quem tem picos hormonais maiores. Não acontece com todas, mas pode acontecer. Permite planear um bocadinho melhor isso, porque já sabes que a pílula dá-te ali aqueles 28 dias, normalmente, e aquilo vai batendo ali 28, 28, 28, 28, pode-te ajudar a planear. Sim. E mesmo para elas, se tiverem um ciclo um bocadinho desregulado, pode ajudá-las também um pouco nesse sentido. Portanto, aí é interessante, porque te ajuda tanto para ela como para ti, saberes planear ali as semanas melhor. Em termos de resposta ao treino, não existe nada, pelo menos até agora, que diga, ok, tomar isto vai ser melhor ou pior. É igual. Aí tem últimos 2-3 anos, para quem está interessado, pode inclusive ir pesquisar, e o que vai demonstrar é que não existe ou é uma coisa tão pequena que tu não vais notar. Portanto, acho que a grande vantagem é ajudar-te em algumas mulheres bater os dias certos do ciclo hormonal que elas têm, pronto, da menstruação, aí pode-te ajudar. Em termos de saberes, olha, vai-me tirar, ou vai ser uma desvantagem no treino, ou vai ser uma vantagem, tanto em ganhos de força como em ganhos de hipertrofia, parece não haver impacto, especialmente são estas pílulas um pouco mais recentes. As antigas pareciam terem um pequeno impacto negativo, portanto, obviamente têm sempre que consultar o médico para verificar isto. Atenção que eu vou dizer, consultem sempre o médico. Claro. Mas pronto, quem toma pílulas antigas e quer mesmo otimizar, quer dar aqueles últimos pós do treino, consulte o médico, veja se faz sentido mudar para as mais recentes, que já têm um equilíbrio maior entre o impacto que vão ter a nível da progesterona e estrogênio. Se já tem a recente, não vai fazer diferença, tá bom? Mas eu estou aqui mesmo a dizer que são mesmo pozinhos, é mesmo otimizar o pormenor de todo o treino. Porque mesmo as antigas são um bocadinho negativas, ou apontam para esse sentido, mas é uma coisa muito pequena. Acredito que sim. António, vamos passar agora para a parte das dificuldades, mais um bocadinho da tua experiência pessoal que tu vês. Quais são as maiores dificuldades que tu encontras nas tuas atletas, seja numa fase inicial, quando estão a trabalhar contigo, que é depois a nível mais avançado, mas de forma no início. Ok. Pronto. Numa fase mais inicial. Se for numa fase mais inicial, eu acho que onde costuma haver o maior obstáculo, especialmente em termos da comunicação, é realmente o treino de hipertrofia em si. Ou seja, no momento em que começas a dar, nem vou falar de muita carga, mas a dar muita intensidade em termos de proximidade à falha, dizes, olha, vais fazer X cargas, X repetições, até 2 repetições da falha. Elas torcem um bocadinho o nariz. E já aconteceu, especialmente quanto às presencial, é mais fácil controlar isso, mas online verificares que presencial, porque tu vês um bocadinho, ok, começas a ver realmente que ela está a ter dificuldades em levantar a barra, começa a haver uma diminuição da velocidade, começa a haver alguns tremores musculares, e tu online muitas vezes não vês isso. O que acontece muitas vezes, especialmente se são inexperientes, é o modo como elas preenchem a grelha que elas têm disponível. Começam-te a dar algumas dicas do género, ok, como é que ela, por exemplo, manteve esta carga tão perfeitinha o treino todo.
ou não comenta nada Sim, no sim. vídeo. E aí o que tu fazes, ou o que eu costumo fazer é, olha, gostava de ver estes exercícios em vídeo, envia-me só para ver como é que está a técnica. E uma das coisas que fazem muito também é enviam-te a primeira série e tu aí tens que voltar a reforçar, olha, eu quero ver a última, mesmo tudo no momento que tu vais para baixo da barra e colocas a barra. E que é que deixa o telemóvel mais 20 segundos a gravar. E aí tu vês. Não houve diminuição de velocidade, não houve, a técnica não mudou nada, não houve nenhum tipo de tremor, ou então vês que pode ter havido aí qualquer coisa e vamos imaginar um agachamento ou num peso morto que são altamente fatigantes. Elas arrumam a barra e logo que arrumam a barra vão para o telemóvel e jogam um vídeo. Eu digo, isto é impossível. Se fizeste mesmo perto da falha ou tocaste na falha, tu ainda vais precisar para aí de 5 ou 10 segundos para respirar, só preciso ainda te encostas à barra e depois é que vais ter com o telemóvel. E é por aí que depois começas um bocadinho a espicaçar o género, olha, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. O que é que nós temos de estar abertos como treinadores? É perceber que nessa fase, especialmente para quem nunca treinou, se tu as pressionares muito, elas ou desistem ou não vão fazer. Ok, mais vale ir espicaçando e demonstrar pontos de muitos teus e um bocadinho os feedbacks que elas te vão dando. Olha, já viste que assim vais evoluir mais, ou que o treino correu melhor, ou a sensação de realização do treino foi maior. E aí começas a contornar esse obstáculo. Porque o primeiro mesmo é ou tentares treinar até à falha. Aí é a fase mais difícil que eu noto com as mulheres. É um bocadinho aquele receio, vou ficar já muito grande, ou vou ficar muito cansada, ou pá, a musculação não é bem para mulheres. Ainda existe muito esse mito, e é impressionante. Por exemplo, nós online acabamos por trabalhar com um público já um bocadinho mais avançado, já não bates tanto nessa barreira, mas por exemplo vais para o ginásio ou falas com amigos teus ou colegas tuas e elas comentam isso e te dizem, ok, afinal ainda existe muito este mito de... Sim. Elas nunca... Os homens também fazem um bocadinho, mas é mais, se calhar, não perceberam onde é que é a falha deles, e as mulheres que há um bocadinho mais de forma intencional, vamos colocar desta forma. Pronto, Eu por acaso num episódio anterior, por acaso não me com quem exatamente foi a conversa, mas foi acho que até foi o meu primeiro episódio. Eu tenho um bocadinho a opinião contrária, agora por experiência mais presencial, que as mulheres conseguem dar mais ou dão mais de si nos treinos. Agora também tive um caso que não foi exatamente o contrário. Acho que foi a pessoa que menos se esforçava no treino, mas por norma eu vejo que, ou pela minha experiência, se calhar não tenho 1000 casos de estudo, mas por experiência as mulheres dão mais de si ou têm tendência a esforçarem-se mais no treino. Pelo menos agora esta é a minha opinião e é bom contar com a tua também. E é uma opinião interessante porque, pegando aqui um bocadinho o que estavas a dizer, se já são alunas, especialmente intermédias, bastam, que já têm, quando digo intermédias, às vezes não é serem altamente técnicas, mas são certas na rotina já há algum tempo. Na minha experiência passam a ser as alunas perfeitas, mesmo em relação, nada contra os homens, atenção, eu treino homens e também gosto, mas sinto que são super cestinhas a partir daí. É que é mesmo um espetáculo. Super cestinhas no que é que dizem, seja presencial ou online, não falham menos, e começam, parece que a ter o modo como elas expressam um feedback para tentar explicar, por exemplo, olha, o treino foi super intenso ou fui perto da falha, são mais específicas. Eu quase que consigo sentir o quão próximo é que ela foi antes de ver os vídeos. Portanto, nesse ponto, depois da fase inicial que estou com elas, concordo plenamente contigo. Super cestinhas, começam a treinar com muito mais intensidade, e aí é um espetáculo. Daí eu gosto mesmo de trabalhar com elas. É isso. E mesmo agora, mais em nível de avançado, intermédio, avançados, há algumas dificuldades que tu vês mais nas mulheres, por assim dizer? Eu vou ser sincero, no último ano e meio, 2 anos, ou tive muita sorte, ou tenho alunas que são mesmo muito dedicadas. Não tenho assim nada que eu diga, começam a falhar mais ou têm um grande obstáculo para continuarem a progredir. Uma das coisas que eu faço, e acredito que o Francisco também faz, e há outros profissionais em Portugal excelentes que o fazem, que é tu começas a informar um bocadinho o teu aluno à medida que ele vai evoluindo, ele vai começando a perceber um bocadinho mais o corpo, ou seja, tu começas, um dos obstáculos que às vezes acontece em algumas pessoas é chegam a um ponto e aquela evolução que estão a ter
começa a ser muito mais lenta ou quase que desaparece. Se tu preparares o teu aluno para isso, esse obstáculo não vai aparecer porque ele vai perceber isso. Se não preparares o teu aluno para isto aqui seja homem ou mulher, certo, poderá acontecer isso, que ele, porque é que eu deixei de evoluir, o que é que eu estou a fazer mal, ou o que é que o PT está a fazer mal, também pode acontecer. Não note que haja assim um obstáculo novo nas atletas avançadas, que eu digo, olha, agora que está avançada estou com este obstáculo. Os obstáculos que existem são obstáculos que já existiam e que tanto eu ou ela falhámos em resolver, e às vezes algo que acontece em qualquer desporto e mesmo em atletas profissionais, que é, começas a ter alguns tiques na técnica, tu queres otimizar, às vezes também é por ser um bocadinho picuinhas da nossa parte, e que é mais difícil, porque a pessoa começou a fazer aquilo daquela forma há 3, 4, 5 anos, e é altamente difícil alterar isso. E a outra parte que eu estava a dizer no início, que é, se calhar falhei eu ou falhou ela, são hábitos. Já vês, ok, ela tem estas pequenas falhas do género, tem aqui um pequeno evento social, e ela até conseguia treinar, mas não ia. E se naquela fase inicial tu não o fazes, eu sinto que quando são mais avançadas, por experiência, é muito mais difícil alterar esse hábito. Na fase inicial eu consigo, com mais facilidade, mas por alguma razão ela já vem com esse vício, ou eu não consegui perceber na altura, fui dando, ok, falhou uma vez, não há problema, não vou estar a massacrar porque falhou uma vez, sei lá, em 90 treinos. Sinto que isso pode começar a tornar-se um problema mais à frente, no sentido de, a pessoa teve um momento que, olha, consigo tirar um mês de férias, e ela não toca na barra. E isso já me aconteceu 2 vezes, de alunos que estão a trabalhar basicamente 2, 3 anos quase de seguida, têm uma semana de pausa a cada 3, 4 meses, e de repente há um ano que têm um mês de férias por alguma razão, ou conseguiram adaptar isso, e dizem, olha António, faz-me lá um plano para eu ir de férias, e tu fazes, elas voltam e te dizem, então, não toquei, nem vi o plano, e te ficas, fogo. Isso não é uma coisa, como é que é dizer, não é um caso único nesse aspecto, acho que é um caso bastante comum, infelizmente, porque nós temos o trabalho do fazer, não é? E acreditamos que o aluno não o vai fazer. António, eu gostava de chegar aqui a uns pequenos pontos que acho que são bastante comuns, até para fazer esta pergunta, sendo uma atleta inicial. António, quero começar a treinar, mas só quero perder gordura e tonificar. Não quero ficar muito musculado. Porquê é que eu devo fazer um treino de força? Pronto. É uma questão super comum, ainda bem que atrases. Eu faço 2 abordagens nesse ponto, que é, ou tento explicar o que é tonificar. Basta fazeres 1 ou 2 questões do género, olha, percebes que tonificar é ficar com os músculos um pouco mais definidos e que isso implica teres algum desenvolvimento muscular. Basta dizer isto, e a partir daí é um bocadinho a resposta que ela te dá. Ou te diz, pronto, olha, não tinha bem noção disso, pensava que tonificar é só perder peso, ok, vamos experimentar aqui alguns treinos de musculação e tu aí segues. Ótimo, fácil, problema resolvido. Ou vês que, mesmo que ela te responda desta forma, um bocadinho pela percepção que tens da pessoa, vês que ela não percebeu bem o que quer dizer. Isto tanto online como presencial, porque eu online fazemos sempre uma chamada inicial, portanto consegues ver a cara da pessoa e como é que ela reage. Claro. E a partir daí, o que tu fazes é, olha, vamos então focar-nos na perda de peso e a musculação vai ser só para o que tu tens não percas e para que fique um bocadinho mais forte, um bocadinho mais resistente. E a partir daí não estás a dizer que ela vai aumentar a massa muscular, não vais falar de hipertrofia, não tocas nada disso, dizes simplesmente a musculação e o treino de força é para te ajudar a ficar com os músculos um bocadinho mais rígidos, ok, perder aquela moleza, porque isso também é importante, e vamos focar-nos na perda de massa gorda. E a partir daí, tu mesmo consegues mexer nisso sem lhe dizeres muito, que é, ou ela é altamente destreinada, como tu disseste nesta situação que é iniciada, qualquer coisa que tu deixes ela vai responder, e a partir daí é o feedback que ela te vai dando e a evolução do género. Olha António, realmente noto-te mais tonificado e tu vês que os perímetros aumentaram de braço, os perímetros aumentaram de perna e ela sente-se mais musculada e tu, ok, está a melhorar. E tu aí já podes dar esse exemplo. Olha, mas já viste que estes perímetros estão maiores e tu gostas mais de como é que está o teu corpo? E ou elas ganham o gosto e dizem, olha, quer começar a subir mais e mais e mais e mais e mais. É por aí que pegues. Quando são praticantes iniciados e mesmo intermédios cá em Portugal, é mesmo muito fácil, porque tu ao fim de 1, 2, 3 meses já
tens resultados e feedback dela a dizer, olha, estou melhor, estou a gostar, como é que me estou a sentir, e tu se pedis, olha, então tira-me os perímetros do braço, das pernas, dos glúteos, e tu vês que ou o perímetro não mudou ou aumentou até um bocadinho em várias partes do corpo, e é um bocadinho jogar com esses dados. Pronto, aí não há que enganar. Eu por acaso gostei bastante da abordagem. Eu por acaso vou numa mais por outro caminho, que é tentar dizer que, pronto, se a pessoa quer tonificar, normalmente tem que perder um bocadinho de massa gorda, e para tentar evitar perder a massa magra, vamos tentar fazer um bocadinho de musculação para tentar pelo menos manter a massa muscular que nós tínhamos antes. Pelo menos a abordagem é um bocadinho parecida à tua, acho eu, mas também acredito que funcione. Pelo menos normalmente funciona. Se estás a ter resposta com as tuas alunas assim, pá, mantém, sério. Porque pá, a experiência acaba por ser depois um bocadinho como é que tu também te sentes melhor, e se tu sentes que, olha, isto está a roçar comigo, pá, fixe. Eu acho que é mesmo encontrar também um bocadinho não só os teus alunos, mas o modo como tu os informas e vês que, olha, sinto-me bem informá-los desta forma. Certo. Se no caso, António, temos eu gostaria de aumentar um bocadinho o meu volume, ganhar um bocadinho mais músculo nas pernas, nas coxas, não queria muito aumentar nos braços, mas eu também não quero comer mais. Como é que eu posso fazer? Ok, mais uma vez, depende. Se for alunos mais iniciantes ou que estão a voltar de uma fase um bocadinho de estreino, é fácil também. Já existe muita informação que podes fazer o que nós chamamos de recomposição corporal. Portanto, mesmo com quase um déficit calórico ou de manutenção, consegues que ela tenha uma resposta. Aí top, pá, trabalho muito mais fácil para nós. É só ir subindo os volumes um bocadinho e manter a alimentação estável. Se for uma situação de, ok, já treino um bocadinho e precisava mesmo aqui, vamos dizer, fazer um bulk ou um massing, pode ser complicado, mais uma vez dependendo. Se for uma pessoa que já tem alguma facilidade em ganhar massa muscular, se lhe deres mais volume nas pernas, vamos dizer, musculação, e cortares ali um bocadinho em cima, não é por aí. Tens é que informar que vai levar mais tempo. Aí é mesmo fundamental ela estar informada e estamos de acordo os dois. De olha, ok, não queres ganhar mais massa gorda, não queres mesmo que nós depois consigamos cortar. Eu acho que se tu a informares e ela que quiser mesmo, e vamos dizer num caso de inverno, podes aproveitar um inverno para dar um bocadinho mais de calorias e ela mal nota se calhar também. Se ela não quiser mesmo, tem mesmo que ser por informação de, olha, eu vou-te aumentar o volume desta forma, vais ter uma evolução muito mais lenta se calhar do que terias, mas se é este o modo que tu queres, pá, vamos programar dessa forma. O que eu faço tradicionalmente depois é, posso retirar um bocadinho de volume nos membros superiores, pá, vai ter pouco efeito, mas se calhar para algumas delas mentalmente estão a sentir de, ok, ele está-me a dar mais foco no que eu quero, e isso é fixe, mesmo, porque elas depois mesmo no treino acabam por dar um bocadinho mais de intensidade e tu aí aumentas um bocadinho o tempo sob tensão ou tensão muscular, que é o que vai dar hipertrofia. E outra coisa que eu faço em algumas alunas que estão a fazer isso é retirar-lhes um bocado o cardio. Aquele pequeno cardio, nem que seja de recuperação ativa, a bicicleta, eu corto um bocadinho por aí. Tenho que fazer algumas giga-jogas com elas. Eu tento sempre informá-las, mas por vezes eu também tenho que fazer essa giga-joga, do género, ok, vou tirar aqui um bocadinho o cardio, vou tirar 10 minutos ou ela nem vai fazer. Ou aqueles 10, 12 mil passos que ela está a dar por dia, vou tirar aqui 2 ou 3 mil para dar aquele ligeiro excedente calórico, pá, de 100, 200 calorias. E é jogar com isso. Eu estou a falar aqui da minha experiência e como eu me sinto mais à vontade, ok? Sim. Provavelmente se vocês forem falar com um treinador de atletas de bodybuilder, ele vai-vos dar uma resposta diferente, mas eu acredito que pá, mesmo o público que acaba por ouvir aqui um bocadinho o teu podcast e com o que tu falas, não há de ser esse público que é ser bodybuilder ou competir num palco. Podes ter um ou outro, mas a grande maioria acaba por ser pessoas normais que querem ter um corpo melhor, sentirem-se melhor, e eu estou a responder um bocadinho direcionado para aí. É isso, e gostei bastante da tua resposta, de maneira de, pelo menos eu acredito que seja um entrave maior nas mulheres do que nos homens de ganhar um bocadinho mais de gordura, porque acredito que as mulheres dão um bocadinho mais de preocupação nesse tipo de aspecto, e os homens, mesmo que deem, acredito por experiência também própria, que dão menos, não é? Não têm tanta dificuldade nesse aumento, e depois acaba, pelo menos eu já tive uma atleta
já avançada, com experiência mesmo em competição, que sentia muito problema a nível psicológico de aumentar as calorias. Estou a falar, basta pensar em comer hidratos ou aumentar o número de hidratos, ou aumentar mesmo o número a quantidade de calorias, não é? E isso era um entrave bastante grande para uma pessoa já avançada, não é? E mesmo uma pessoa iniciante. E vou ter que comer mais, mas eu vou engordar. Mas pelo menos acho que é a nossa tarefa também dizermos que ter esse papel psicológico de é normal, isto acontece, depois vais conseguir perder esta gordura, mas para o teu objetivo tens que passar por ela, não é? Sem dúvida nenhuma. Não, sem dúvida nenhuma, concordo plenamente com o que estás a dizer, e a verdade é assim, se tu fizeres uma coisa bem feita, os ganhos que ela vai ter vai ser muito pequenos, ela se calhar até não se vai importar muito com aquele pequeno ganho que vai ter, e concordo plenamente, portanto, em linha com o que tu disseste, eu concordo plenamente. Enquanto estavas aqui a falar, por acaso lembrei-me de uma coisa que podes experimentar um dia com alunas tuas, ou se alguém ouvir pode experimentar. O que eu sinto que às vezes quando elas dizem que não querem ganhar massa gorda, não querem mesmo, com a ideia que vão ganhar muito como estavam anteriormente, e aí, como tu disseste, parte de nós fazer esse trabalho psicológico com elas. E outra coisa é não gostarem daquela sensação de estarem cheias. E o que tu podes jogar aí com isso é apostares um bocadinho nas calorias líquidas. Está bem? Ou seja, não só é mais fácil de ingerir, como... E ainda, olha, isto aqui ainda por cima ali há 1 ou 2 dias, parece que quando é algo que não te obriga a mastigar, ou que tu mastigas, mas é muito fácil a mastigação, por exemplo, se fores comer um Mac, aquilo quase te desfaz na boca, parece que não te dá uma saciedade tão grande, portanto, tu tendencialmente irás comer mais cedo ou mais calorias mais à frente. Portanto, também podes jogar um bocadinho por aí, tanto um bocadinho, vamos dizer, pelas costas, não será o ótimo, ou fazeres mesmo isso com ela. Olha, vamos incluir aqui um bocadinho então estas calorias que já são um bocadinho mais fáceis para tu consumis e tudo, sem sentir essa sensação que estás a comer muito ao cheia. Pronto. E segues por aí. Podes apostar um bocadinho nesse excedente dessa forma. Sim, por acaso, a saciedade parece também um fator bastante importante neste ponto. António, vamos chegar à parte dos erros, ok? É o nosso último ponto. Quais são os erros mais comuns que tu vês que as mulheres cometem? Tanto a nível iniciante como avançado, tanto no treino como na alimentação. Okay. Se me consegues dizer 1 ou 2. 1 ou 2. Olha, 2... erros que eu noto assim de forma geral. O primeiro falámos aqui um bocadinho já, que é muitas das vezes tens que atrasar muito o treino de membros superiores, ainda é um grande mito, e acaba por ser quando não é um erro técnico, elas não o estão a fazer mal, mas acabas por atrasar um bocadinho a evolução dos membros superiores, inclusive é para a imagem que elas querem, derivada a isso. E eu quando falo de imagem que elas querem, está ligado aqui a outro erro, que é trazerem a ideia como ficar com um corpo semelhante à amiga, a uma influencer, a uma atleta que vem no Instagram. E é um erro que pode levar inclusive a elas desistirem do treino. E aí seria um dos erros que eu ainda noto. Sinto que as mulheres ainda se comparam muito mais e têm uma pressão social para ter uma certa forma do que os homens. Ok. Aí eu diria que é um dos erros. Outro erro que eu noto que acontece com alguma frequência, especialmente para quem é menos disciplinado, é em algumas fases, um bocadinho ligado ao ciclo hormonal também que elas têm, irem comer snacks. É impressionante. Tipo. E é impressionante. Eu tenho 2 ou 3 alunas que sempre que estão a se aproximar da menstruação, o peso delas sobe um bocadinho e elas dizem, ok, é do TPM, ok, há acumulação de líquidos, há isso tudo. Pode ser, mas tu começas a ver ou o diário alimentar delas, ou começas a falar um bocadinho com elas sobre várias coisas, ou o peso sempre, logo a seguir à menstruação, mantém-se demasiado estável ali um bocadinho acima, e é snacks. É impressionante, tipo, vem aquela fase e começam a comer snacks, ou é o chocolate, ou é o gelado, ou é... E eu aí, apesar de saber que os homens também o fazem, noto que foi mais fácil com os homens dizer-lhes, olha, não vou comprar, por exemplo, isto para ter em casa, e eles, ok, não vou comprar, pronto, a minha vida segue.
e que elas o fazem mais vezes, inclusive às escondidas. Já tenho alunas minhas que às vezes dizem, e eu, como é que o teu peso não desceu? Tipo, está tudo cestinho. E ela, pronto, fui no outro dia senti mal ou Sim. estava enervada e fui comprar não sei o quê. Eu, pronto, também. Portanto, Também acontece nos homens, que isso também às vezes também, também acontece. A parte deles também escondem, isso também é importante que esteja referido. É verdade, também escondem. Mas sinto que elas fazem um bocadinho mais esse jogo. Normalmente acabam por depois dizer, olha, fiz isto, mas muitas das vezes fazem esse... Eu consigo muito mais facilmente dizer assim, olha, nesta fase que sabemos que vais ter mais stress de trabalho ou exames e que tendencialmente vais estar mais tempo em casa ou quereres comer algum tipo de snack, há alguma informação que te diz que quando tu fazes aquela mastigação, por exemplo, com os crackers ou com água e sal, te ajuda a aliviar um bocadinho o stress, pá, não compres ou come isto. Sinto que consigo fazer mais isso facilmente com os homens do que com as mulheres. Ok. E por acaso agora falaste no primeiro erro que tu me referiste, e fez-me lembrar, porque foi uma situação que eu passei, que foi uma profissional da nossa área virar-se para a minha namorada e dizer: olha, tu não deves trabalhar a musculatura do peito, porque isso vai fazer com que percas a massa adiposa no peitoral, não é? Eu fiquei assim a olhar de lado, não é? A minha namorada: André, tu não és mulher, não percebes nada, nunca mais me voltes a meter a colocar a fazer este tipo de exercícios. E eu fiquei ali preso na parede com uma pistola e pronto, está bem, a partir de agora já não faço mais isto. Mas é assim um bocado mesmo como profissionais que mulheres infelizmente acreditam e mesmo nisso, e é um bocado triste depois passarem para as outras mulheres. É verdade, até porque a maior parte desse desenvolvimento é durante a adolescência, que especialmente na realidade portuguesa, elas quando começam a ir ao ginásio ou a treinar mesmo a sério, já está mais desenvolvida, que não vai crescer ou diminuir muito mais. Portanto, não é por aí que vai haver algum problema. Mas é um bom exemplo, olha, esse não tinha lembrado e é um excelente exemplo que infelizmente ainda acontece. É verdade. Gostaria de chegar aqui mais a um ponto, se faz favor, que é eu vejo também por experiência, mas vejo que muitas mulheres têm muita dificuldade ou sentem algum receio em entrar na sala de musculação. Há um conselho que consigas dar? Há uma opinião tua? Sim, têm 3 opções que eu costumo dar/fazer. Primeira opção: procurem um ginásio que sabem que tenha mais mulheres. Obviamente que se estiver em Lisboa, Porto, se calhar Leiria, Coimbra, Setúbal, podem ter um bocadinho mais de facilidade em acontecer isso. Senta-se mais à vontade. A outra opção que eu dou é, olha, aconselho se calhar ou investir no PT só para ir um curto período de tempo contigo à sala durante 1 ou 2 meses até te sentir mais à vontade. A que eu sinto que resulta mais: arranja uma amiga para ir contigo. Basta ser uma e a coisa corre muito, muito melhor. Mesmo, elas sentem-se mais à vontade porque estão com outra pessoa. Inclusive é para começarem a ir ao ginásio, também começam a ir mais, já se comprometeram com outra pessoa. E depois aqui um pequeno à parte que já não depende de nós, é profissionais, sejam PTs ou de sala, terem essa responsabilidade. E fazendo aqui um pequeno à parte, que é tu fazes com que a pessoa se sinta à vontade e, entre aspas, chamar os teus colegas à atenção para isso, de ok, olha, isto não pode estar a acontecer. Por exemplo, teres uma rapariga a treinar num ginásio e teres metade dos homens a olhar para ela a babarem-se. Faz parte do trabalho de quem está em sala ou do PT, ou tentar de alguma forma impedir esses olhares, falando com as pessoas ou ajudando a pessoa, por exemplo, a rapariga, a ir para uma zona que esteja menos visível. Eu aí ainda vejo um bocadinho isso a acontecer no ginásio. Felizmente já vejo mais pessoas a terem esse cuidado de fazer um bocadinho esse trabalho. Eu acredito que essa última parte há muito para assim, não é discutir, mas de falar, porque eu pelo menos vejo na minha
da nossa área, que nós como profissionais depois também muitas vezes vamos com as melhores das intenções e somos levados da pior forma, por assim dizer. Por isso acredito que também haja aí uma parte que mesmo depois do público masculino que nos pensam nós da pior forma também, enquanto nós também, é como estavas a dizer, da mesma forma ajudamos, ou pelo menos eu acredito que sim, que ajudamos uma mulher como ajudamos um homem em qualquer contexto sim. Que seja, não é? Mas acredito bastante que também nós devemos ter um bocadinho, como tu disseste muito bem, devemos ter o cuidado de ajudar e proteger, não é? Por assim dizer. António, existe mais algum ponto que tu gostavas de referir aqui, tanto a erros, tanto como ao treino, quanto ao plano? Alguma coisa que gostavas de adicionar? Olha, o que eu gostaria assim de adicionar, mais reforçar é não tenham mesmo medo de fazer musculação, em dois sentidos. Não é por fazer um bloco de hipertrofia para altos ganhos de massa muscular, por muito rápido que seja a vossa evolução, com ter uma evolução que não dá para voltar atrás, do género, ok, cheguei aqui, não era bem aquilo que eu queria, dá para remediar perfeitamente. E acreditem, vocês para chegarem a um ponto que digam estou mesmo demasiado musculado para o que eu queria, é preciso muitos anos de treino, mesmo muitos anos de treino. E em relação ao que acontece muito, especialmente com o público feminino, no início logo dizem logo isto, que é o que é tonificar. Percebam que tonificar é quase obrigatório vocês irem à sala de musculação fazer musculação propriamente dita. Não só para terem um bocadinho maior volume muscular e para se notar as tais curvas da tonificação, mas também para o vosso músculo ganhar o que nós chamaremos de tensão ou forma. Portanto, mesmo que não seja aumentar por si, ele estar, vamos dizer, mais rijo, mais fixo. E isso é importante, ok? Mulheres que queixam só, os meus braços abanam, por exemplo, sinto a gordura aqui a abanar. Aquilo não é só gordura, aquilo tem muito músculo. Temos é que trabalhar de forma a ele ganhar um bocadinho mais de estrutura. E acontece contigo em que haja casos em que as tuas atletas também começam a fazer musculação, mas sentem sempre a necessidade de fazer cardio, fazer aulas grupo de cardio, por assim dizer. Tentas tirar um bocadinho esse preconceito de tu precisas sempre de fazer cardio, senão vais engordar, ou nunca te aconteceu? Aconteceu e é super vulgar, sim. Mais uma vez, respondendo aqui um bocadinho naquilo que eu tinha falado um pouco anteriormente, acho que a melhor forma é mesmo informares a pessoa. E aqui é relativamente fácil. Das duas, uma, falas com ela e ela diz, olha, eu adoro fazer body pump ou body combat. Eu não vou lhe tirar isso. Não vou. Das duas, uma, se ela me disser, eu quero ficar com o corpo melhor e sentir-me bem, não vou tirar isso porque aquilo é que ajuda a manter-se na rotina. O que eu tenho que fazer, é adaptar o treino. Posso, por exemplo, fazer em dias diferentes. Se for, por exemplo, o cardio, tentar deixar o cardio mais para o fim do treino, jogar um bocadinho e adaptar o tipo de cardio. Por exemplo, se ela se calhar fez pernas naquele dia, tentar fazer, sei lá, o ergómetro de braços, ou se fez braços, fazer um bocadinho de pernas tipo bicicleta, posso fazer isso. E depois é informá-la de, olha, se gostas disto, queres manter, vais demorar este X tempo, isto aos pontos bons e maus, olha, vais gostar mais de treinar, estás a fazer uma coisa que gostas. Por outro lado, vais estar a acumular aqui mais fadiga que podia ser utilizada para aumentar a massa muscular. E o mesmo para o cardio. Olha, o cardio não é importante para isto. Como é que queres fazer? Se queres fazer, isto é a melhor forma de fazeres cardio. Se queres correr 10 km em corridas, ok, vamos ter que adaptar o treino e vais ter que perceber que vais ter uma evolução mais lenta ou o corpo se calhar não vai ficar tão musculado, porque tendencialmente já corres com uma frequência, vais ter mais este formato de corpo. E aí acho que é importante passares um bocadinho a informação e dizeres o que é que tu queres. E o que é que gostas? Exatamente. O que é que gostas, o que é que queres? Pronto. E aí fazes. E sempre que há alguma coisa que muda é só dizeres, olha, isto é o que estávamos a fazer, queres mudar? Boa. Não queres mudar? Ok, mantemos. Pronto. Mas dá informação e dizes esta opção. E ela escolhe. Achei perfeita a tua explicação e acho que faz todo o sentido jogar, obviamente, como disseste, com a informação e com o gosto pessoal da pessoa. Eu creio que seja mesmo fundamental
ter esses dois trabalhos. António, mais algum ponto que queiras referir? Não, olha, acho que tocámos nos pontos importantes. Reforço um bocadinho a parte de não terem medo de ir experimentar as coisas e numa fase inicial, tanto para profissionais como para praticantes, comecem por procurar uma forma de incluírem os treinos numa rotina que vocês consigam fazer com alguma facilidade. A partir daí, adaptações e otimizações de treino vêm muito depois. É 3, 4 meses, 1 ano, 2 anos. Preocupem-se mesmo, olha, isto é o que eu gosto de fazer e eu sei que vou ter resultados. Ou o meu PT está a dizer que eu vou ter resultados. E sigam por essa via no início. Está a dizer tanto em questão de frequência de treino, não é? De quantas vezes vai treinar, como também em questão de seleção de exercícios, acredito, não é? Sim, frequência de treino, seleção de exercício, aquilo que tu falaste um bocadinho de posso fazer aquela aula de grupo que gosto, ou cardio. Ok, como é a rotina que tu vais gostar para ter os resultados que queres. Pronto, e a partir daí, ir jogando um bocadinho. Tanto com o que tu vais percebendo da pessoa, ou que a pessoa vai percebendo dela mesma. Por acaso, só aqui um toque final. Acho que foi uma maior aprendizagem comigo em questão, em nível público feminino, foi não procurar esse 100%. Por acaso, vou dar um bocadinho um caso de uma aluna minha que eu sempre dei-lhe os pontos mais importantes e a dizer, dar informação, e também selecionei depois o treino dela de forma que achasse 100%, que teria 100% de rendimento, não é? E ela agora está a fazer circuitos de musculação, por assim dizer, e é quando ela me disse: olha, André, estou a adorar os treinos, nunca me senti tão feliz. E eu, pronto, olha, sei que não é a melhor ferramenta, não é? Mas se é algo que ela se consegue manter constante e consistente e feliz, não há nada que eu possa me tocar. É a melhor ferramenta para ela. Para a ciência não é, mas para ela é a melhor. É a melhor, portanto, estás a fazer bem, faz isso. É a melhor ferramenta que ela tem. Portanto, usa, dá-lhe, usa até ela ter os resultados que quer. É um bocado isso. António, mais uma vez, olha, muito obrigado por estares aqui presente, obrigado pela tua partilha de informação e pela tua experiência. Foi um prazer ter-te aqui comigo, e pode ser que mais uma vez nos encontremos para falar sobre o tema. Muito obrigado por estares aqui e um grande abraço. Eu é que agradeço, obrigado pelo convite. Sempre bom falar sobre isto. Ainda bem.